compartilhando, né? Cada um que entra. Eu prometo amor. Porque eu prometo. Tá difícil, gente. Hoje nós estamos aí numa batalha. Eu peço aos irmãos só que os irmãos orem. Porque hoje nós estamos numa batalha aí. As redes sociais não se abrem e O laranja deve não estar puto estamos comigo. conseguindo fazer as lives da forma que estávamos planejados. Vamos lá. Queridos irmãos, estamos aqui no canal, no vermelhinho, no Renovo de Davi, canal Renovo de Davi. Vou deixar aqui para vocês, 4788, fazendo a nossa live aqui. Você vai ouvir a palavra de Deus e venha nos seguir aqui nesse canal, amém? Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. A gente está aqui em mais um dia de campanha, estamos no segundo dia de campanha aqui da Renovo de Davi e estamos aqui para buscar a presença de Deus. Então, você que se sente confortável em buscar a presença de Deus, que ama o seu país, esteja aqui conosco. Estamos levando a palavra do Senhor e você é o nosso convidado. Que o Senhor abençoe aí e que você possa vir aproveitar esse momento com Deus aqui juntamente conosco. Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 70 e aquilo que o Senhor nos direcionar. A campanha é 3 dias de jejum e oração pela nação brasileira, onde nós já tivemos o Salmo 91 no primeiro dia. Hoje estamos no Salmo 70 no segundo dia. A palavra que foi levada no primeiro dia foi Esdras 10. E também estamos hoje no segundo dia com a palavra que o Senhor nos deu aí, Elias, né, em 1 Reis, no capítulo 18 de Elias. Então, estamos com essa palavra hoje, a oração de Elias. E estamos também com a palavra em Salmo 1, onde o Senhor nos deu, e vamos estar aqui falando sobre a palavra do Senhor e orando pela nossa nação, pedindo socorro de Deus, ou apressa-te de Deus, porque está difícil. A gente tem visto os homens e mulheres que cogitam coisas contra os ungidos de Deus. Chegou o momento da igreja se levantar em oração, chegou o momento da igreja se levantar em jejum. Inclusive, quero convocar todos vocês que puderem, convoquem um jejum nacional pela nossa nação. A nossa nação precisa de jejum agora. A batalha, ela não acontece no momento em que ela vai ser colocada em prática. A batalha, ela acontece no momento em que os pensamentos estão no ar, em que as coisas estão acontecendo para que isso aconteça. Então, a batalha espiritual, a gente tem visto o nosso país com uma batalha espiritual muito travada. O Brasil tem tido batalhas espirituais financeiras terríveis, onde a economia do país está afundando. E nós, como servimos ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor pela economia do país, devemos clamar ao Senhor pelas batalhas que estamos enfrentando também no mundo, na questão religiosa, que a nossa nação nunca teve tantas leis contrárias à palavra de Deus, e hoje nós encontramos isso. Infelizmente, a nossa nação tem tido muitas leis contrárias à palavra de Deus. E também temos muitas coisas assim que nós temos que levar ao altar de Deus. Nunca tivemos tantos feminicídios na nossa nação, nunca tivemos tanta morte na nossa nação, feminicídio por parte das mulheres. Então, roubo de identidade, nunca tivemos tanto roubo de identidade quanto estamos tendo hoje na nossa nação.
Então, elevando isso ao Senhor, nós vamos com certeza vencer. Não importa qual mal que se levante, o Senhor Deus, ele é poderoso para desfazer. Porque quando o Faraó se levantou para tocar no que Deus estava fazendo a Moisés, ele e todos os que levantaram para tocar morreram. Então, a palavra do Senhor diz que eles pereceram, o mar vermelho se abriu e eles pereceram. Quando Acabe e Jezabel se levantou para colocar as mãos naquilo que o Senhor estava fazendo, por causa da oração de Elias, que se indignou com o que estava acontecendo na nação dele, também pereceu. Então, assim, nós estamos levantando uma oração, um clamor pela nossa nação, para que o mal saia da nossa nação, que nós possamos ser livres, livres das correntes que estão aprisionando a nossa nação, seja no financeiro, seja no espiritual, seja no material, orando também pelas redes sociais que já têm sido perseguidas por causa da oração, por causa do jejum. Nós mandamos convite e muitos convites não são aceitos. Outros a gente recebe likes na hora que a gente está fazendo a divulgação da palavra, depois olhamos e não estamos vendo. Inscritos que estão desaparecendo dos canais. Então, estamos aqui para orar e pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre a nossa nação com proteção, que o Senhor venha sobre a nossa nação com cura, que o Senhor venha sobre a nossa nação. Então, você é nosso convidado. Fique aí conosco e participe dessa live de jejum e oração, qual estamos em jejum. Hoje eu estive jejuando na parte da manhã, jejum integral. Na parte da tarde agora já fui para a água e o pão, mas são 3 dias somente água e pão. Foi uma instrução que o Senhor me deu quando eu abri Esdras, estava escrito lá que por 3 dias Esdras jejuou, e eu também estou aqui jejuando pelos 3 dias onde estou jejuando para que o Senhor possa mudar a minha nação, e os irmãos que estão jejuando comigo também estão jejuando para que o Senhor venha mudar a nossa nação. Então, vamos ler a palavra, porque já oramos, já entregamos a nação nas mãos do Senhor, já entregamos essa live nas mãos do Senhor, e agora vamos pedir a blindagem do Senhor aqui e vamos ler a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que este lugar torne-se cativo à sua palavra. Blinda-nos e cobre-nos com teu sangue. Faz com que essa live chegue nos lugares, Senhor, nas pessoas que precisam da tua palavra e que estejam, Senhor, ciente. Abram-se os olhos, Pai, daqueles que precisam enxergar, daqueles que precisam ver a tua palavra, e da mente cauterizada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz a clareza. Em nome de Jesus, pelo poder que é no sangue de Jesus, assim clamamos, Pai, em teu nome, Pai, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, estamos aqui. Então, vamos lá. Desculpa, irmãos. Entrou um anúncio aqui, Jesus. Não é fácil, gente, não é fácil. A gente vai levando a cruz, mas a gente sabe que não é fácil. Seguir a Jesus nunca foi fácil. Levar a palavra nunca foi fácil, porque nós sabemos que por trás da palavra que chega a cada coração existe uma libertação. Então eu vou cantar um hino e a gente vai começar. Colocando aqui.
O que fazes, ai, Elias, escondido na caverna a chorar? Tenho dito, varão zeloso, estou aqui, pois Jezabel quer me matar. Senhor meu Deus, só eu fiquei. Agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, meu servo Elias. Eu sou teu Deus, estou contigo todo dia. Partiu dali, profeta Elias, encontrou-se com Eliseu no mesmo dia. Jogou a capa que eu trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Partiu dali, profeta Elias encontrou-se com Eliseu no mesmo dia. Lançou a capa que o trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Os profetas de Baal com Elias concordaram. Vamos fazer um altar para ver quem é o Senhor. Pediram para mandar fogo, mas nada aconteceu. Elias disse para ele, agora busque o Deus meu. Só um minutinho, gente, saiu aqui. Os profetas de Baal com Elias concordaram. Vamos fazer um altar para ver quem é o Senhor. Pediram para mandar fogo, mas nada adiantou. Um dos dois vai responder. Aquele que manda fogo é este que tem poder. Os profetas de Baal com Elias concordaram. Vamos fazer um altar para ver quem é o Senhor. Pedimos para mandar fogo, um dos dois vai responder. Aquele que manda fogo, é este que tem poder. Vocês podem orar primeiro, Elias assim falou, buscando ao nosso Deus, para ver quem é o Senhor. Aqueles homens oraram, mas nada adiantou. Elias zombava deles. Vocês podem orar mais alto. Talvez o teu Deus viajou. Mais alto o povo orava e nada. Mais alto eles oravam, punham sangue a derramar. Elias disse, agora podem parar. Já passou do meio-dia, Baal não lhe respondeu. Elias disse para eles, agora busque o meu Deus. Vou edificar o altar
e a água pode jorrar, e vou buscar o meu Deus, que fogo vai derramar. Elias falou com fé, já sinto o meu Deus opera, o meu Deus é o Deus forte. O Deus que me livrou da morte, é Ele quem tem poder. O Senhor de Deus de Abraão, e o fogo do céu desceu, e o fogo do céu desceu. Elias orou a Deus, e o fogo do céu desceu, e o fogo do céu desceu, e o fogo do céu desceu. Elias orou a Deus, e o fogo do céu desceu. Senhor Deus de Abraão, que nunca me desprezou, Deus de Isaque e de Jacó, só tu que és o Senhor, derrama fogo agora, derrama fogo agora e queima esse altar. Foi naquela mesma hora, a Bíblia conta a história. Deus pôs fogo a derramar, e o fogo do céu desceu, o fogo do céu desceu. Elias orou a Deus, e o fogo do céu desceu, e o fogo do céu desceu, e o fogo do céu desceu. Elias orou a Deus, e o fogo do céu desceu. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos cânticos, dos louvores, né? E o Senhor, Ele está aqui. O Senhor, Ele está aqui no nosso meio. E o fogo do céu vai descer. Vai descer. O fogo do céu vai descer e o Senhor vai responder a oração. Senhor, o Senhor é Deus de água, mas o Senhor também é Deus de fogo. O Senhor é Deus que acalma, o Senhor é Deus que opera. O Senhor é Deus que pode paralisar, Pai, todo fogo, em nome de Jesus. Lança, Pai, em nome de Jesus, água sobre os fogos estranhos dentro dessa nação, Pai. Em nome de Jesus, a Ti eu invoco, Deus Todo-Poderoso, Deus de Elias, Deus de Abraão, a Ti eu invoco, no nome de Jesus, para que toda chama estranha que não vem de Ti, dentro de São Paulo, Pai, em nome de Jesus, venha se conter agora, pela palavra do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, se eu possa enviar livramento, todo fogo estranho que não vem do Senhor se contenha, em nome de Jesus. Estamos aqui, irmãos, no aplicativo vermelhinho. Queremos convidar vocês que estão aí online para vir também. Gente, só Jesus hoje. Para vir também ouvir a palavra de Deus conosco. Estamos aqui nessa live, nesse momento, e o Senhor está operando, e você ser também abençoado de Deus, receber do Senhor, amém? Porque o Senhor está aqui conosco. Essa live de oração pela nação brasileira, para que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês. E que o Senhor venha operar nas nossas vidas. Nessa nação que é do Senhor Jesus. Os irmãos aí que vão chegando, estejam aí também sendo abençoados pelo Senhor com essa palavra. Nós já começamos aqui, mas queremos que os irmãos também venham e participem dessa live, e que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês aí.
e que nós possamos ter um dia abençoado na presença de Deus aqui, que já está sendo. Estamos aqui no aplicativo vermelhinho, para os irmãos que quiserem acompanhar, no aplicativo vermelhinho, Renovo de Davi, 4788. Muitas vezes a gente não coloca aqui, porque a gente tem aí porque a gente tem a rede social aqui, que às vezes fica mais fácil para a gente fazer a live. Mas quero convidar os irmãos que estão online para vir para o canal Renovo de Davi, no aplicativo vermelhinho aqui, 4788, aplicativo vermelhinho Renovo de Davi. E vir acompanhar a live conosco e ser abençoado por Deus juntamente nessa campanha, que é a campanha do Salmo 70, segundo dia da campanha em favor da nação brasileira, para que o Senhor venha sobre a nossa nação e traga a resposta das nossas orações. Então, nós estamos orando, estamos em ato profético, e o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração. Nesse momento, estamos orando, nós cantamos o hino que o Senhor nos deu aqui hoje, que foi o fogo do céu desceu, o fogo do céu desceu, Elias orou a Deus e o fogo do céu desceu. E o fogo do céu está descendo aqui mesmo. O fogo do céu está descendo neste lugar aqui hoje, não tenha dúvida. O fogo do céu vai responder para essa nação as respostas que essa nação ainda não teve. Você verá respostas desta live na nação brasileira. Você verá a economia reagir. Você verá o Senhor tocar nos espaços ocultos e trazer a realidade. Senhor, traz para a luz aquilo que está escondido e tira da cadeira aqueles que não foi levantado pelo Senhor para estarem nos lugares onde estão ocupando, e repreenda a perseguição e repreenda o mal que se levanta contra a tua igreja. Em nome de Jesus, a corrupção nos nossos governos, a corrupção, Senhor, entregamos tudo em tuas mãos, assim como Elias entregou nos dias, Pai. Pai querido, entregamos ao Senhor também. A palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o justo se alegra, quando o justo está governando. E o que nós te pedimos, Pai, é um governo de justiça. Reage aos céus e à terra em favor da tua igreja, em favor daqueles que estão clamando a ti, Pai, por justiça. E por isso, Pai, nós nos levantamos, por isso nós nos colocamos de joelho diante da tua presença, porque cremos no teu agir, Pai. Cremos que o Senhor está operando, cremos que o Senhor está agindo e que haverá sim, Pai, justiça para esse país. Haverá sim, Pai, um tempo de paz e prosperidade dentro da nossa nação. E é por isso que a Ti nós clamamos. E é por isso que nós estamos aqui em jejum e oração, buscando a Tua palavra, buscando a Tua face. Porque nós sabemos, Pai, os dias difíceis que nós encontramos, mas nós cremos também, Senhor, que o Senhor está operando. Quero dizer bem-vindo a todos vocês que estão entrando aí, né, no canal. Estou vendo aqui as pessoas que estão entrando. Quero agradecer aí também o canal, as pessoas que estão conosco pelo apoio. E quero pedir que vocês venham para o canal Vermelhinho, onde nós estamos falando da palavra de Deus. Eu estou aqui para poder trazer para vocês a palavra conforme o Senhor, né, nos ordena. E sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar aqui para vocês o canal, para vocês entrarem.
e seguir também o canal. Seguir o nosso canal e ser abençoado por Deus através desse canal, que é uma bênção, né? Nós oramos, nós buscamos a presença de Deus e nós colocamos vocês também na presença de Deus juntamente para que você possa receber a vitória do Senhor, né? E que o Senhor possa abençoar e direcionar essa live. E a palavra que o Senhor tem me dado hoje, que eu vou passar para vocês. Então, primeiramente, vamos ler o Salmo 70, que é a abertura da nossa campanha. Vamos ler. Onde Davi, aqui ele estava em grande aflição, então ele começa a clamar a Deus. Ele começa a clamar o apressa-te de Deus. Porque quando nós pedimos o apressa-te de Deus, nós estamos falando, Senhor, a situação que está, não dá, Senhor. Nós precisamos de um agir do Senhor. Às vezes eu olho para lá, irmãos, que eu estou em 2 aplicativos, então eu olho para os 2 lados para trazer a informação. E nós clamamos ao Senhor, falamos, Senhor, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam os que me desejam mal. E quando Davi falava isso, ele falava isso mediante a pressão e opressão dos governantes da época, dos reis da época, e também mediante os perseguidores. Para quem conhece já, eu acho que todos já conhecem a história de Davi. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, porque Davi foi ungido a rei. Então, como Davi foi ungido a rei, Saul passou a perseguir Davi. E como os invejosos, os reis invejosos da época, também começaram a perseguir Davi. Porque Davi era um homem de Deus, que levava a palavra de Deus, mas tinha os seus defeitos. Mas ele clamava ao Senhor. E essa foi um dos segredos bíblicos, dos atos proféticos que Davi fazia, era clamar ao Senhor. Então, como Davi clamava ao Senhor, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, né, gente? Acabou aí o volume? Tá bom? Eu acho que o volume já tá bom. Aí no aplicativo gerenciado aí, fala para mim aí, vocês estão ouvindo? Tá ok aí o volume? Se tiver ok, me diga. Aí Davi fez o quê? Davi, ele começa a ser perseguido. E ele começa a orar a Deus. Então, quando Davi começa a orar a Deus, ele diz, Senhor, apressa-te. Por quê? Porque estava muito difícil aquela época. E ele estava sendo perseguido. E eu quero pedir aos irmãos se inscrevam aí no canal, curtam o canal, tá bom, gente? Vocês vão entrando aí, vão se inscrevendo, vão curtindo o canal. Kelly, seja bem-vinda, Kelly Ramos. Sirim, seja bem-vindo. Todos vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Eu estou passando a mensagem, por isso agora eu não vou falar com vocês, mas depois da live, se vocês quiserem, mande mensagem que eu vou respondendo vocês, tá bom? A gente vai ter um breve momento e aí nós falamos. Então, pessoal, o que estava acontecendo naquela época? Ele estava sendo perseguido. Então, em grande perseguição, ele clamou ao Senhor. E o que nós estamos fazendo hoje também? Nós estamos clamando ao Senhor pelo fim da perseguição
para que o Senhor se levante do seu trono, assim como Jó falou, o Senhor se levantará do trono ao meu favor. Estamos clamando ao Senhor para que ele se levante do trono em favor da nação brasileira. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a alma do Brasil. Tornem atrás e confundam-se os que desejam mal à nação brasileira. Voltem as costas cobertos de vergonhas, os que dizem arrada a nação brasileira. Folguem e alegrem-se em ti todos os que buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente engrandecido seja Deus. Folgue e alegre-se em ti, nação brasileira. Todos os que buscam a Deus. E aqueles que amam a salvação e a redenção e a restauração da nação brasileira, digam continuamente engrandecido seja Deus. Nós brasileiros, Senhor, porém, estamos necessitados. Apressa-te por nós. Ó Deus, tu és o nosso auxílio, o auxílio da nação brasileira, o libertador. Senhor, não te detenhas. Então, o Senhor ali ouviu Davi, porque Davi diz na palavra de Deus, o Senhor me ouviu e livrou-me de todos os meus apertos. Quando Davi fala que o Senhor ouviu ele, livrou ele de todos os apertos dele, foram todos os apertos mesmo. Então, nós nesse momento, que é um momento de muita sensibilidade que estamos passando na nossa nação, a qual estamos vendo que nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor com mais fé, com mais confiança, porque sabemos que o Senhor vai nos ouvir. Assim como o Senhor ouviu a Davi, o Senhor também nos ouvirá. Porque estamos debaixo da mesma promessa. Da mesma promessa que o Senhor fez a ele, estamos debaixo dessa mesma promessa. E aqui a palavra do Senhor, ela é fiel para cumprir. Amém? Estou procurando aqui, gente, porque eu me perdi aqui da passagem que eu queria ler. O Senhor tinha colocado no meu coração. Não sei se eu vou achar aqui, eu já leio para que a gente venha. Passagem aqui, gente. Onde o Senhor me deu. Para estar orando. Mas eu já encontrei aqui. Não. Não. Também não estava certo aqui. É a primeira, por isso. Eu estou caçando na segunda. Pronto. Eu fui para a crônica, gente. Depois você estava ali. Mas agora já achei a palavra que o Senhor me deu para ler.
Gente, agora eu não vou aceitar porque nós estamos na hora da palavra, viu? Nós estamos na hora da palavra. Primeira Reis, no capítulo 18, de versículo 22. Vamos ler. (21) 22 não, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, bezerros, eles escolham para si um dos bezerros e dividam entre pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do Senhor, vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. Então invocarei o nome do Senhor. Não, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Elias estava diante dos profetas de Baal. E ali os profetas de Baal, eles buscavam seus deuses da época. E quando Elias, ele chega e viu aquilo, ele, como qualquer outro profeta, percebe a enganação, percebe a mentira, percebe a distorção de pensamentos, percebe tudo o que está acontecendo ali. E quando Elias, ele se levanta, ele diz: olha, vamos buscar o meu Deus para ver qual é o Senhor. Porque as pessoas ali, elas davam seu sangue, elas gritavam em altas vozes, elas se esfaqueavam, elas se matavam por deuses que não era o Deus verdadeiro. E Elias chega ali naquela terra e ele vê aquela situação daquele povo buscando outros deuses, vivendo a cultura de outros deuses, e os cristãos da época se prostravam e estavam ali do lado de Baal. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, muitos cristãos se prostram, estão do lado de Baal, estão buscando outros deuses, estão se curvando, estão entrando em lugares que o Senhor não mandou entrar, estão fazendo o que o Senhor não mandou fazer, estão buscando a palavra de Deus, mas estão buscando para terem visibilidade, não levantam um jejum, não levantam uma oração, não busca a palavra de Deus, não ora. E ali, essa época da igreja estava nessa mesma calamidade. As pessoas estavam ali buscando a Deus para serem vistas,
estavam ali adorando outros deuses. Ídolos eram adorados, eram proclamados e ninguém fazia nada. Haveria total corrupção nos últimos dias ali. Os homens estavam com o coração corruptos. Diante da face de Deus, os homens já não ouviam. Os homens queriam deuses e não a Deus. Os homens queriam homens que falassem para eles aquilo que eles queriam ouvir. Então, como estava acontecendo da calamidade se aumentar, da prostituição aumentar, o Senhor ali usa Elias para que não desça chuva do céu. E ali os profetas de Baal permaneciam no erro, no pecado, na falha, mesmo vendo que a chuva do céu não desceu quando Elias determinou que não desceria a chuva do céu. Mas ali havia também proteção para 7.000 que não se curvaram. E a palavra do Senhor diz que ali Elias buscava a Deus, porque o que eu mais encontro na palavra é dizendo que Elias buscava a Deus. Obadia escondia profetas e Elias buscava a Deus. Os 7.000 que estavam escondidos porque Obadia levava pão para os profetas se alimentarem. Então mostra-se que aquela época era uma época de muita fome, de muita sede, e ali aquele povo viu o Senhor ouvir Elias quando Elias falou que não choveria. E a raiva de Acabe era muito grande de Elias. Porque Elias, ao ver a idolatria, Elias diz que não vai chover mais, que o céu será cerrado e a chuva do céu não descerá mais. E aqui eu quero deixar uma palavra para você que o Espírito Santo me deixou saber, que quando nós, igreja, não nos posicionamos, o maligno se posiciona. E quando nós, igreja, não profetizamos, o maligno profetiza. Então, que nós venhamos profetizar sobre a nação brasileira, profetizar o agir do Senhor. Hoje estamos no 2º dia de jejum, o qual, jejumando a pão e a água, um propósito que o Senhor mandou levantar pela nação brasileira, e estamos jejuando a pão e a água. E na parte da manhã eu jejuei até a parte da manhã, jejum integral, e depois da parte da manhã estou jejuando a pão e a água novamente. E o jejum permanece. Mas por quê? Porque eu quero ver a diferença da minha nação. Porque a palavra do Senhor diz: invocarei o nome do Senhor e o Senhor me ouvirá. No momento em que eu invocar o seu nome, em momentos difíceis, o Senhor me ouvirá. Então Elias invocou o nome do Senhor e fez um desafio aos profetas de Baal. Aquele que responder primeiro é aquele que é o Senhor. Porém, eu vou colocar lenha. Que a palavra do Senhor diz: eu vou colocar os bezerros, eu vou partir os bezerros,
Eu vou colocar lenha e vamos acender o fogo. E aquele que responder primeiro é este o Deus que tem poder. Estou colocando lenha na fogueira hoje e o céu é testemunha. Estou colocando lenha na fogueira hoje e o céu é testemunha. Juntamente com os meus irmãos que estão aqui no aplicativo vermelhinho e no aplicativo pretinho. Estou colocando lenha na fogueira hoje. O Deus que responder primeiro, dentro da nação brasileira, é o Deus que tem poder. O Deus que responder primeiro, dentro da nação brasileira, é o Deus que tem poder. Por isso estou convocando a igreja para orar. Porque nessas eleições, o Deus que responder primeiro é o Deus que tem poder. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou convocando um jejum e oração? Porque o Espírito Santo falou no meu coração que Ele está respondendo às nossas orações. Edifiquem os seus altares, joguem as brasas sobre os seus altares, lancem fogo sobre as brasas e vamos ver se o teu Deus te responde. Em 2016, na verdade, em 2009, o Senhor começou a me revelar propósitos sobre a nação brasileira. Eu não estava aqui, eu estava em outro país. E quando eu estava nesse país, o Senhor começou a me revelar o que viria para a nação brasileira. E o Senhor me deu a primeira revelação, onde eu via carros, soldados armados, entrando na casa de pessoas inocentes, para tomar o pão de cada dia dessas pessoas. E eles entravam também na casa de cristãos e levavam carrinhas cheias de pessoas. E eu comecei a clamar ao Senhor e pedir a misericórdia do Senhor pela minha nação. E o Senhor me disse: vai embora, pega tuas coisas e vai embora para o Brasil. E o Senhor usou profetas para falarem comigo. E eu deixei aquela nação e vim embora para o Brasil sem saber o que seria. Cheguei aqui, enfrentei várias oposições, porque o inimigo já sabia que eu vim a serviço do céu. Então, enfrentei várias oposições, mas o Senhor me colocou de pé. E o Senhor começou a me dar visões do céu. O Senhor começou a me dar visões da Nova Jerusalém. Ela é real, eu estive na Nova Jerusalém. O céu é muito real, o céu desceu dentro do meu quarto. E eu vi Jesus de braços abertos. Assim como os muçulmanos estão vendo Jesus. Quando a Nova Jerusalém desceu dentro do meu quarto, eu ouvi. Só que eu ouvi em forma de homem. E eu pude entender que o Senhor estava me dando uma visão de como que era a Nova Jerusalém, como que ela era real. Eu estava em jejum e oração quando a Nova Jerusalém desceu no meu quarto. E os anjos do Senhor desceram junto.
E eu vi o ser mais lindo, que você não pode imaginar. Jesus, a glória de Jesus resplandecente, as ruas de ouro que a Nova Jerusalém tem. E hoje eu estou aqui para te dizer, você pode perder tudo, mas não pode perder a Nova Jerusalém. E é esse o meu clamor pela minha nação. É para que a minha nação conheça a Nova Jerusalém. Eu não posso ver as almas se perderem e ficar olhando as almas se perderem enquanto eu vi a Nova Jerusalém. Eu vi a minha coroa. Eu vi coroa sem pedra na Nova Jerusalém, igreja. Eu vi o céu. O céu, ele é real. O céu não é um conto de fadas. O céu, ele é real. Eu vi o céu, eu estive na Nova Jerusalém. E o Senhor começou a me dar visões sobre o que aconteceria aqui na minha nação. Eu vi soldados armados prontos para a guerra. Eu vi robôs com os olhos de raio-x após o arrebatamento. Então eu sei que existe um segundo arrebatamento, porque Deus me mostrou que existe. Eu vi o primeiro arrebatamento, eu vi o segundo arrebatamento, e eu vi como acontecerá. Eu vi pastores que ficaram para trás e clamavam ao Senhor porque estavam vivendo com outras mulheres que não eram as mulheres, não era a mulher dele, estava envolvido com outra mulher que não era a mulher dele. Eu vi missionários amarrados, presos por levar amor da palavra de Deus e não serem justos e não ouvirem a Deus. Eles apenas pregavam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não estava neles. Por dinheiro, por fama, por mulheres. E eu vi quando Jesus voltou e eles ficaram. Eu vi um galpão que o governo preparou, um galpão todo preto, grande. E eu vi dentro desse galpão um pastor amarrado. E eu vi um missionário e uma missionária. E a missionária segurava naquele missionário e ela dizia: meu Deus, o que vamos fazer agora? Jesus voltou. Agora vamos ter que dar um jeito de esconder do anticristo para que a gente suba na terceira vinda de Jesus. Mas sabemos que não será fácil, a perseguição apertou. Aí tinha um muro. E o Senhor me levou para outro lugar, em espírito. E tinha um muro. E esse muro dava para ver as pessoas do outro lado, abaixadas, escondendo-se, tentando entender o que estava acontecendo. E elas não sabiam o que estava acontecendo. De lá do outro muro que eu olhei, havia robôs, porque hoje eu sei que são robôs. E aqueles robôs tinham os olhos de raio-x. E eu estava numa sala onde o Senhor me colocou com vários cristãos. E quando eu estava dentro dessa sala com os cristãos, de repente, quando eu olhei, aquele robô conseguia me enxergar através do raio-x, que era um laser que saía vermelho do olho deles. E eles conseguiam me ver. Igreja, se você tiver a última oportunidade de falar de Jesus para alguém,
Se você tivesse uma última oportunidade de falar para alguém, olha, não faz isso que você vai morrer, você falaria? Se você tivesse a oportunidade de falar para coxos, para cegos, para leprosos, para pessoas que estão na UTI, para pessoas que estão desenganados dos médicos, você falaria? Por isso eu estou aqui falando com vocês hoje. O céu é bem real. É bem real. Quando eu olhei aquele muro, eu vi que aquele robô, ele conseguia me enxergar, mas o Senhor falou comigo, acalma-te. Você não está aqui. E eu olhei e o Senhor falou comigo, acalma-te, veja, só veja. E eu comecei a ver aquelas pessoas que estavam do outro lado. E elas falavam assim, temos que juntar comida, temos que levar alimentos, temos que fugir para as montanhas, temos que fugir para algum lugar. Sim, amanhã terá live. Temos que fugir para algum lugar, meio-dia. Temos que fugir para algum lugar, temos que nos esconder, temos que nos abrigar, porque se nós não nos abrigarmos, nós vamos ser achados pelo anticristo. E aí, de repente, o Senhor me transportou para outro lugar. E eu comecei a ver pessoas gritando, pessoas brigando entre si. A China estava dentro do Brasil. E eu via a China brigar, ir aos murros, ir aos tapas. E essa foi a terceira visão que o Senhor mostrou da China para mim. E hoje, realmente, a China já está dentro do Brasil. Mas o Senhor também me deu visões. São várias visões que o Senhor me deu e aos poucos eu vou trazendo aqui para os irmãos. E o Senhor me mostrou quando carros da polícia, do exército, entraram dentro das casas. E o exército entrava e perguntava às pessoas se elas eram cristãs e se elas negavam a Jesus. Se elas negavam, elas não entrariam dentro daquela carreta. Se elas negavam, elas entrariam dentro daquela carreta. Gente, o céu é real. Por isso é que existe a verdade, para nos libertar. Porque o inimigo também, ele é mau. Ele sabe que ele perdeu a oportunidade dele de morar no céu. Satanás quer levar o maior número de pessoas como ele, porque ele sabe que a oportunidade dele de morar no céu, ele perdeu. O inferno foi feito para punir o diabo e seus anjos. E ele não quer ir sozinho. Agora eu quero perguntar a vocês, quem garante para vocês, porque isso Deus não me mostrou. Mas em Apocalipse tem uma passagem que me deixa encucada. Quem garante para vocês que a vida que está dentro desses robôs não é o próprio Satanás? Nós temos que pensar, igreja. Se já está tendo fôlego de vida, o boneco que fala em Apocalipse, que aquele boneco teve fôlego de vida. Então, gente, o céu é bem real. E a palavra do Senhor aqui diz que Elias orou a Deus. E o Deus real, o Deus verdadeiro, respondeu Elias. Mas os profetas de Baal dizem, sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles, dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que tenha alguma viagem, porventura dorme e despertará.
e eles clamaram em grande voz e retalharam com faca e lancetas, e conforme o seu costume, derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar os esforecesse, porém, manjares se oferecesse, porém não houve voz, não houve resposta, nem atenção alguma dos deuses. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar ao Senhor Deus. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou lenha e dividiu os bezerros, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez, e disse: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E eu sou teu servo, a quem conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. Ainda lambeu a água que estava no rego. E a palavra do Senhor diz que primeiro Elias conserta o altar, depois ele levanta um clamor a Deus. E o Senhor responde o altar de Elias. E o Senhor responde Elias com fogo lá do céu. O fogo do céu desceu sobre o altar, lambeu até a água. Mas veja bem, o profeta de Baal clamou também o seu Deus. E clamou em alta voz. Mas o Deus de Baal não o escutou. Fizeram oferendas imensas a Baal. Mas quem respondeu foi o Deus de Elias. Quem responderá será o Deus de Elias. E o Brasil será uma nação livre. Para quê? Existe um propósito: para levar o evangelho às nações circunvizinhas e libertá-las pelo poder da palavra de Deus. E por isso estamos aqui hoje. Porque por essa causa nos colocamos de joelhos, para que o Brasil seja livre. Livre das correntes, livre das algemas, livre para que possa levar o evangelho nas nações que estão presas, arrebentar com os jugos e as cadeias que estão prendendo outras nações. Então, por essa causa, nos colocamos de joelho. E não adianta as oferendas, e não adianta os recursos ímpios, não adianta, porque o Senhor porá por terra todos os recursos, porque foi essa palavra que o Senhor me deu. E caiu a água e lambeu até o fogo que estava ali. Lambeu a água que estava ali caída. O fogo lambeu no pó.
Até o pó o Senhor fará na nossa nação. Ontem o Senhor nos disse tampa as brechas, hoje o Senhor disse vou descer com fogo. Quem me conhece sabe que Deus vai descer com fogo. Ei, profetinha de Baal, que comeu na minha mesa, que invocou o meu Deus. Tu verás que o Senhor é Deus e nunca mais te rirás de um profeta. Tu já sabes que o meu Deus vem com fogo aí, não sabe? Tu já conhece da onde é o Deus que me tirou. Tu já conheces, profeta de Baal. Tu tocaste num profeta do Deus vivo, que levantou a tua mão, esforçou a tua mão, mas tu viraste as tuas costas e escolhestes Baal. Agora tu verás quem é o Senhor Deus de Israel. Nem os teus advogados poderão te livrar, nem a tua comitiva, porque tu não brincaste com o homem da terra, tu brincaste com o Senhor do céu. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram-se mãos deles, e Elias fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de chuva sobre a terra. Somente depois de Deus fazer justiça, houve ruído de chuva sobre a terra. E por isso estamos aqui, por causa dessa palavra. E o Senhor me deu uma palavra que condiz com essa palavra também. Está no Salmo de número 2, e no versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos os nós e as cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira, no seu furor os consumirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, tu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu despedaçarás um a um vaso, despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, vamos orar? Vamos orar a oração de Elias, que também é o nosso Deus. Igual Elias disse, nós diremos: Senhor, estamos em tua presença em ato profético nesse momento. Pedimos, Senhor, que o Senhor se levante ao nosso favor. E com essa oração, Pai, vamos encerrar esse momento de live, clamando ao Senhor. Ó Senhor,
Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus no Brasil e em Israel. E que todos os teus servos, e que conforme a tua palavra, fiz essas coisas. Responde ao Brasil, Senhor. Responde à nação patriota desse país, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o teu coração para trás, e caia fogo do céu e consuma esse holocausto que estamos te oferecendo aqui, Senhor, em jejum e oração. E a lenha, Pai, que o povo brasileiro tem orado e clamado ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, o teu Filho. E as pedras e do pó, e ainda o fogo que desce do céu, venha lamber o pó da terra, até a água que está no rego seja concluída, Pai. O sacrifício recebe, Pai. O sacrifício, esse segundo jejum que estamos clamando a Ti. Ontem clamamos por perdão e pedimos por misericórdia em Esdras 10. Consertamos o nosso altar, Senhor, conforme a Tua palavra diz. Hoje colocamos as 12 pedras, que significa Israel, orar por Israel, juntamente com o Brasil. E agora, papai, nós clamamos a Ti em ato profético e ligamos no céu e ligamos na terra. Esse propósito do dia de hoje. Desça fogo do céu. Desça fogo do céu. Assim como os dias de Elias, visita agora, Senhor, a nação brasileira, visita os patriotas, visita o STF, visita o governo, visita o presidente e levanta, Pai, homens e mulheres justos para esta nação, nesse desafio de Elias. Arranca, Pai, os altares que não foi o Senhor que constituiu dentro da nação brasileira, neste desafio de Elias. Arranca, Pai. Destitui as cadeiras governamentais que não foi o Senhor que levantou dentro da nação brasileira, através desse altar, desse sacrifício, Pai, que está sendo feito e entregue a Ti, hoje nessa live. E põe por terra todos os inimigos da nação brasileira. Através desse sacrifício, desse altar que está sendo feito para Ti, Pai. Nessa segunda live, na primeira live e também na terceira live.
clamamos a Ti, ó Deus dos céus e Deus da terra, e entregamos ao Senhor, Pai, o nosso sacrifício, o nosso jejum, nosso segundo dia de jejum e oração. E que o Senhor remexa a terra, assim como o Senhor remexeu a terra nos dias de Elias, nos dias de Esther, nos dias de Débora, nos dias, Pai, em que Israel era prisioneiro e o Senhor levantou Sansão. Remexa a terra, Senhor, e faz com que aconteça um milagre. Na economia brasileira, nós representamos a economia brasileira. Nós apresentamos os setores, Pai, todos os setores da nação brasileira, e pedimos o apressa-te, o socorro do Senhor no Salmo 70. Pedimos o apressa-te do Senhor, o socorro do Senhor em todas as áreas financeiras do Brasil, em todas as áreas espirituais do Brasil, em todas as áreas cristãs que o Brasil está afetado. Pedimos o socorro do Senhor para que o Senhor liberte a nossa nação das cadeias ideológicas, das mentiras de Satanás, das falácias de Satanás, das obras das trevas. Pedimos, Senhor, te levanta em favor da nossa nação. Está aqui, Pai, o nosso jejum e a nossa oração. O Senhor sabe do sacrifício, Pai, que é, mas nós não vamos desistir. Que em cada quarto o Senhor levante um profeta. Que em cada rua do Brasil o Senhor levante um profeta, um missionário. Um homem ou uma mulher de Deus cheio do teu Espírito Santo para profetizar sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós ligamos no céu, Pai, essa oração em ato profético, conforme Mateus 18:18. Estamos ligando essa oração nos céus e na terra, como ato profético, a liberdade do nosso povo, a liberdade da nossa nação, a reviravolta do Senhor na nação brasileira. A reviravolta do Senhor na nossa nação, no setor judiciário, no setor legislativo, nos governos do nosso país, em todas as áreas, em todos os setores, nós ligamos a reviravolta do Senhor na nossa nação, onde teremos a bênção do Senhor e a prosperidade do Senhor sobre nós, sobre o teu povo, sobre a minha nação, e vai alcançar aqueles, Pai, que ainda não conhecem o Senhor também, e saberão que o Senhor é bom, e que a tua benignidade dura para sempre, e que o Senhor está conosco, e que o Senhor deu livramento à nossa nação. E por isso nos levantamos em oração, para que o Senhor derrube todos os altares que não vêm do Senhor dentro dessa nação. Todos os altares que foram levantados para tornar esse país um país comunista, todos os altares que foram levantados para tornar esse país um país ditador,
todos os altares que foram levantados para trazer miséria e fome à minha nação, à nossa nação, ao Brasil, Senhor, e a Israel, porque a tua palavra diz prosperar aos que te amam, Israel, os que oram por você. Nós levantamos um altar, Senhor, um altar sem manchas, um altar, Senhor, puro diante dos teus olhos, um sacrifício puro diante da tua presença. E clamamos ao Deus que fez os céus e a terra, para que entre, Pai. Que entre, Pai, e faça o milagre e opere, Pai. E opere, Pai, perdão à minha nação pelos erros, pelas falhas. Perdão a nós, Pai, pelas nossas falhas, porque não somos perfeitos. Perfeitos seremos quando estivermos com o Senhor. Mas, Senhor, derrama aquela bênção que o Senhor falou que ia levantar. Aquela bênção que o Senhor falou que ia derramar sobre nossa nação. Que a terra abra e engula os inimigos de Deus. Que a terra se abra e engula os inimigos da nação. Assim como na visão o Senhor me deu. Ligo no céu, ligo na terra em ato profético e em palavra profética, assim como Elias. Que toda palavra de maldição que sair da boca de profetas, que não vem do Senhor, para amaldiçoar a nação brasileira, já seja condenada diante do trono de Deus. E toda a palavra que sair a partir de hoje será elevada no céu e será julgada pelo sacrifício que foi feito aqui. Será julgada anátema através do sacrifício que foi feito aqui. Em nome de Jesus. Pai, ligo no céu, ligo na terra, assim como Mateus 18:18, em ato profético. E o cordão de 3 dobras nunca se quebra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Sai dos 4 cantos da terra, vento de Ezequiel, e sopra sobre a economia brasileira. Sobre a saúde dos brasileiros, sopra agora. Sobre a crença dos brasileiros, sopra agora. Em nome de Jesus. Olá. Em nome de Jesus. Fui desligar, Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, sai dos 4 cantos da terra. Vento de Ezequiel e sopra. Sopra. Sopra dentro do Brasil e coloca as coisas no lugar. Assim te ordeno no nome de Jesus, como profeta de Deus. Em nome de Jesus, e não importa o altar que for levantado, será considerado anátema, através do sacrifício que foi feito, de oração e jejum, do povo de Deus, através dessa live, em nome de Jesus. E agora, papai, quero te pedir a tua blindagem, em tempo e fora de tempo, sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus. Cega o inimigo e eles não encontrem nem nada que é meu, nem nada que pertence aos meus, nem nada que me pertence. Nos céus e na terra também ligo em ato profético essa palavra. Que o Senhor guarde a mim, que o Senhor guarde os meus, que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor guarde tudo que é do teu povo, blinda a tua igreja, blinda os que estiveram aqui comigo, blinda os que farão e os que fizeram ato profético, em nome de Jesus, Pai. Guarda, livra de todo mal. Nós saímos das regiões espirituais, cobertos pelo sangue de Jesus e blindados pelo teu sangue precioso. Pai, obrigado por mais um dia de oração, mais um dia de jejum, mais um dia de ato profético. E assim nós encerramos essa live em nome de Jesus. Irmãos, queridos amigos, queridos irmãos, aqui
Quero convidar você a seguir o canal, quero convidar você a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal, deixar mensagem, também leio as mensagens dos irmãos e eu vou respondendo, tá bom? Eu vou respondendo as mensagens dos irmãos aí, as redes sociais que o Senhor tem nos dado para trazer a palavra, então através das redes sociais que nós trazemos a palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e eu creio que o Senhor está operando. Em nome de Jesus, se existe algum enfermo, vai sair daqui curado. Se existe alguém que está com algum problema difícil de resolver, o Senhor abrirá as portas. E se existe alguém aqui que está passando por uma fase do impossível, eu profetizo o impossível de Deus na vida de vocês, em todas as áreas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja. Amanhã estaremos aqui, provavelmente ao meio-dia. Então, que os irmãos estejam aí também firmes, né, para ouvir a palavra de Deus. Se a gente não estiver ao meio-dia, estaremos às 3 horas. Então, fique atento à live, para que você não perca a live, e o Senhor vai estar falando conosco, e o Senhor vai estar falando no coração de cada um de vocês, né? Você que quer nos seguir aqui no YouTube, temos palavra, temos poder. Estou ensinando a você que não sabe orar, a entrar na presença de Deus, que não sabe orar em batalhas espirituais, batalhas de guerra espiritual. Estou trazendo todas as informações para te ajudar. E conforme o Senhor me ensinou, de graça dei, de graça dai, está aqui no YouTube. Estou trazendo informações para vocês. Não devia ter falado YouTube, né? Bom, já foi agora. Meu Deus. Curta também o canal aí do Quai. Curtam o canal aí dos aplicativos que nós estamos. Vocês que estão aí, curtam. E é isso que nós estamos aqui. Estamos aqui passando para os irmãos, e que o Senhor possa abençoar e falar mais no coração de cada um de vocês, amém? E é isso, vamos encerrar a live, né? Eu estou vendo aqui como que eu vou encerrar a live. E até amanhã. Povo de Deus, povo abençoado de Deus, que esteve aqui comigo até essa hora. Porque eu entro para fazer meia hora, mas o Senhor dá a palavra para mais tempo, então nós acabamos que damos continuidade conforme o Espírito Santo vai nos falando, né? Em nome de Jesus, o Senhor, ele vai fazer milagre na nossa nação. Em nome de Jesus, nós veremos o Senhor operar na nossa nação o impossível de Deus. O impossível de Deus está acontecendo, o impossível de Deus vai acontecer muito mais, né? Então, assim, acalmem o coração de vocês, confiem no Senhor, mas orem também. Busquem a Deus, porque nós estamos em batalha espiritual, e quando nós estamos em batalha espiritual, nós oramos, a vitória é certa, né? Orem nas cadeias, para que o Senhor arrebente as cadeias e as prisões. Em nome de Jesus, o Senhor vai arrebentar as cadeias, arrebentar as prisões também. E aqueles que não são livres vão sair livres em liberdade. Em nome de Jesus, através da oração e do propósito, o Senhor te apresenta essas pessoas que estão presas também, Senhor. Que foram presas injustamente no dia lá, Senhor. No dia 8 de janeiro. Apresenta essas pessoas que foram presas injustamente. Peço, Senhor, que o Senhor quebre as cadeias e as prisões. E apresento também esse sacrifício aqui diante da tua presença. Também incluindo essas pessoas em ato profético, declarando a libertação dos presos das prisões em nome de Jesus. Sacode a terra, Pai. Faz-se cumprir. Materializa, Pai, as palavras que estão saindo da minha boca, Senhor. Materializa na terra, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu agradeço. E aguardo vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amo vocês. Sigam o nosso canal.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal. Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui conosco, que fez um esforço para estar aqui na live conosco. Com certeza você não perdeu, você ganhou, porque você esteve no melhor lugar, você esteve na presença de Deus, amém? Agora eu vou encerrar aqui a transmissão e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou encerrando aqui no aplicativo vermelhinho.